Olá, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Altos Papos, hoje aqui com a nossa companheira Andressa, né? Tudo bem? Estamos apresentando aqui. E a nossa entrevistada de hoje, que é a Patrícia Napolitano. Patrícia é de Piraju, é formada em Psicologia pela UEL, em Londrina, se formou em 86 e tem inúmeras especializações. Boa noite, tudo bem, Patrícia? Boa noite, tudo ótimo. Você está de retorno para Piraju faz pouco tempo, praticamente uma semana. Uma semana que resolvi morar novamente em Piraju. Que legal. A Patrícia está lançando um livro na próxima sexta-feira, dia 13 de maio. Ainda tem uma semana ainda, que é Perdas e Faces do Luto. Né? Essa pirajuense que estudou e morou fora, retorna para Piraju, está lançando um livro super interessante, né, que você vê aqui a capa dele, e ela vai falar um pouquinho dela, vai falar um pouquinho do seu trabalho e também do livro. Né, Patrícia? Tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter essa oportunidade de conversarmos, né? Altos papos, papos bacanas, enfim, sim, importantes. Estou aqui, estou retornando. Na verdade, foi um imprevisto esse meu retorno, mas muito bom. Depois de muitos anos, são mais de 40 anos fora da cidade, residindo em outros locais, né? Sempre retornei a Piraju, mas agora vim para ficar por um bom tempo. Aí, bom. Eu falo assim que eu agora comecei a escolher onde eu quero ficar o final da minha vida. Então, usufruir, né? Exato. Mas ainda tem chão ainda, né? Tem, eu espero que sim. Então, nós estávamos olhando aqui no seu currículo, você é formado em psicologia pela UEL em Londrina. Isso. E depois você tem várias especializações. Fala um pouquinho para nós. Isso. De uma Bom, meu percurso profissional, né? Eu saí de Piraju em um tempo que era mais comum as pessoas irem para São Paulo, né? Mas era um desejo muito grande do jovem daquela época ir para morar em São Paulo. E eu fui prestar esse vestibular na UEL para ver como era, porque era um vestibular de inverno. E passei. Quando passei, falei, bom, então agora nós vamos organizar para ir para lá. E eu falo que se eu não fosse psicóloga, eu seria psicóloga. Eu amo a minha profissão. Que ótimo. Está no sangue, né? E foi muito interessante até, uma história assim. Eu ouvi na televisão uma entrevista onde o repórter virou para o jogador e disse assim, olha, estão dizendo que na verdade você não tem um problema no joelho, que isso é um problema psicológico. Isso eu tinha 14 anos. E o jogador responde, olha, psicológico é aqui e o que dói é meu joelho. Eu nunca mais esqueci e fui atrás do que seria ser psicólogo, o que eu poderia fazer sendo uma psicóloga. Aí me formei pela UEL, depois eu tive uma especialização em metodologia do ensino superior, porque eu queria muito ser professora, tanto que fui, né? Sou até hoje. Sim. Na verdade, ontem mesmo estava ministrando aula online, né? E aí fiz depois um mestrado em educação, também na mesma área, e fiz dentro da minha área clínica, que desde que eu me formei eu sempre atuei como psicóloga clínica, fiz dentro da área de atenção à família e casal, atendimento de casal e família. Então, profissionalmente foi esse percurso, trabalhei com graduação e pós-graduação, né, nos últimos 33 anos. É chão, hein? É chão, tem um pouco de história aí. Experiência também, muita experiência. Isso. Criei 2 filhos, né, já são adultos. Tenho uma cachorra, então assim, que legal. Isso faz parte da vida da gente. E isso está na moda, né? Isso está na moda. Então, mãe pet. Mãe pet, agora sou mãe pet. E os meus filhos falam, mãe, qualquer hora você vai acabar latindo para nós e conversando com ela. Porque é muito importante. Acho que qualquer coisa que lhe faça bem, esse é o objetivo, né? Que te cause bem-estar. Se for um pet, que seja, né? Com certeza. Então, acho que profissionalmente
foi isso. Tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, ministrando aula de pós-graduação e sempre especialmente na área da saúde, mas trabalhei muito na área da educação também, né? Então, formação de professores, isso foi o trajeto, acho que profissionalmente. Sem dúvida, Patrícia, é uma bagagem fantástica, né, Andressa? É uma bagagem fantástica que aí traduz para esses livros que você começa a escrever e esse é o primeiro de uma série de 5 livros que você já escreveu. Isso, na verdade, assim, academicamente a gente tem metas, né? Você é obrigado a escrever, mas ela é uma escrita voltada para a academia. Para a sua área, né? Exato, tem que ser, né? Ela tem critérios que a gente tem que cumprir. Então, eu orientei muito TCC, eu fui banca de muita gente e fiz isso por muito tempo. Mas, esse especialmente livro, ele nasceu há muito tempo atrás. Então, ao longo da minha carreira, como mãe, esposa, enfim, né, e trabalhando, eu fui só fazendo rascunhos de várias coisas que eu tinha interesse em ter um momento da minha vida que eu o faria. E até eu coloquei isso assim, nunca desista do seu sonho. Por quê? Porque esse sonho ele está lá há 30 anos atrás, mas ele foi de acordo com o tempo mudando, quando era possível ou não era possível, e os rascunhos existiam. E aí chegou um tempo que eu falei, agora chegou o tempo. Então esse primeiro, né, é o primeiro que está sendo lançado agora, ele fala sobre luto, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O segundo também, sobre estratégias de sobrevivência frente à dor da perda. Porque nós perdemos, gente, existem autores que entendem assim, a partir do momento que você nasce, você perde o útero. Então, aquele aconchego, aquele carinho, já é a primeira perda. E depois você vai lidando com várias, né? A gente troca de dentes, perde também para ganhar novos, a gente muda de idade, né? Então, deixa de ser criança para ser adolescente, deixa de ser adolescente para ser um adulto, deixa de ser solteira para ser casado, deixa de ser casado para ser separado ou viúvo, enfim. Então, são perdas da vida, fazem parte da vida. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E depois tem outros, tem um só que é da área técnico e esse, a escrita é para o leitor leigo. O objetivo desse livro é atingir qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de perda. Então, tem um único capítulo que tem uma menção, porque são tipos de luto e é específico, mas o restante, né, e assim mesmo essa linguagem é uma linguagem fácil, mas o restante não tem, eu não quero essa ligação com a academia, apesar de ser fruto da academia. Claro, né? Sem dúvida. Tá. Eu fico encantada, como a gente conversou nos bastidores, assim, a psicologia sempre foi algo que eu me interessei muito. É interessante que uma das professoras que eu ainda tenho mais contato na faculdade é a Kátia, que foi minha professora de psicologia. Até, imagina, ela me deu aula em São Paulo, outro dia almoçando aqui em Piraju, eu encontrei ela. Nossa, que delícia. E ela ainda brincou com o marido, olha, tem uma aluna que é aqui de Piraju e tal. E aconteceu, de eu entrar no restaurante, ela estava passando aqui pela nossa região e veio almoçar e eu encontrei. Então é um assunto que me fascina muito, assim, né? Algumas coisas ainda tem, as pessoas têm um certo preconceito, como esse, quando você tinha 14 anos. Não, psicologia na cabeça, o meu problema está aqui. Com a vida a gente aprende, né? Sim. Está tudo ligado à nossa mente. Isso. Então, eu fico assim fascinada só de ouvir essa história, é algo que eu acho assim muito interessante, algo que me fascina mesmo. A questão do luto também, né? Faz parte da vida de todo mundo, como faz parte também da minha. Então, eu acho que é algo assim, esse livro veio realmente num momento fundamental para muitas pessoas, né? Momento muito difícil. Difícil, né? Momento difícil. Pós-pandêmico, pandemia, né, Andressa? A gente teve a perca da sua mãe durante a pandemia. Sim, aqui em Piraju nós tivemos várias outras percas, né? Amigos, parentes, né? Próximos, não próximos, mas que de certa forma a gente sente, né? Sente, porque
gente não sabe o que vai acontecer. Poderia ser a gente, poderia ser a gente, nós mesmos, né? Mas pegando esse gancho do luto, dessa dor, doutora, é normal você sentir, agora foi uma pergunta diferente, é normal você sentir a perca com a pessoa ainda viva? Sim. Né? Por exemplo, você imaginar, às vezes numa reflexão, às vezes você está lá descansando, aí você começa a pensar e você sente saudade, mesmo convivendo, mesmo estando junto, estando próximo, você sentir aquela saudade assim, já eterna, digamos assim, de um ente que está tão próximo teu. E tá bem, você está falando de uma pessoa que está bem em saúde. Tá tudo certo, tá tudo certo. Aí você começa a pensar como que vai ser, né? É normal isso? Sim, fala normal. Pra nós disso. Essa palavra, né, normal, a gente costuma assim, é comum. É comum, é comum. não normal. Isso, é comum. Sim, porque o teu receio da ausência, de uma possível ausência. Porque essa dor que você fala, a dor que nós sentimos, né? É uma dor de que eu não tenho mais aquela pessoa, ou eu não tenho mais aquele relacionamento, eu não tenho mais a possibilidade de abraçar. Quando eu penso que isso pode acontecer com filhos, né? Sim. Você tem filhos, então assim, dentro da escala, perder um filho é a dor mais forte, vamos dizer, que a gente pode passar. Tá? É como se de uma mãe, uma criança, também é uma coisa muito forte. Mas essa pessoa está viva e está bem, a gente fala assim, eu antecipo muitas vezes a possibilidade de perder. E isso mexe comigo. Eu falo que engata em algum lugar dentro de mim que me faz sofrer antecipadamente. Doutora, fala para nós um pouco mais dessa questão do suicídio, dessa dificuldade da perca, né, do ente querido por suicídio. Quando a gente trabalha com pessoas que perderam, né, porque o ente querido suicidou, esse ente querido, nós vamos inclusive entender assim, um amigo, né, próximo, enfim, até um ex-namorado, não importa. Não necessariamente alguém da família. Não. Porque nós entendemos, isso é literatura, ele afeta diretamente a 6 pessoas, diretamente. Essas pessoas, ao longo da vida, terão vários gatilhos e várias dificuldades, então precisa ter uma atenção e um cuidado maior. Por quê? Porque muitas vezes não tem explicação. Para quem ficou, não tem explicação. Então, algumas vezes deixa uma correspondência, mas essa correspondência não justifica. Para quem ficou, não faz sentido, né? É porque perdeu um namorado, é porque perdeu dinheiro, é porque fez muita conta, é porque, enfim, qualquer motivo, né? Às vezes motivos muito grandes, às vezes motivos insignificantes. Exato. Do ponto de vista, né, do sofrimento... Externo. Exato. Do ponto de vista externo, você fala, imagina, para quê? Né? Mas do ponto de vista do sofrimento... De quem viveu. Exato. O que a gente entende? É uma dor tão profunda que a pessoa sente, tão dilacerante, que ela não consegue ver um outro caminho. Então, ela vai e se flagela ao ponto de... Às vezes acontecem algumas tentativas e algumas vezes é única tentativa, fatal. Os homens fazem, né, mais objetivo do que as mulheres. Então, tem isso também, tem. Eles usam armas mais letais, né, e as mulheres vão para situações de medicação, toma um kit em casa, faz lavagem, né? E o que nós sabemos é assim, até 6 tentativas a morte vai ocorrer. Então é letal, o homem pega um carro, entra embaixo de um caminhão, nós não temos dados, inclusive estatísticos reais. Por quê? Porque muitas mortes você coloca como acidente, mas se você fizer o que a gente chama de autópsia psicológica, ou seja, você consegue até 6 meses antes, né? Então, fazendo várias entrevistas com os envolvidos, você vai levantando todas as indicações que ele deu de que ele não tinha mais condições
de se manter vivo, né? E a gente precisa desse instinto de vida mesmo, para a gente conseguir levar para frente. Você estava comentando nos bastidores que hoje nós temos assim diariamente a quantidade de informações. Então, como eu vou me manter profissionalmente? A pressão, né, é muito grande. Isso tudo causa muitas vezes desequilíbrios, e esses desequilíbrios eles não são só emocionalmente ele não está bem, quimicamente mexe com o corpo da gente. Então esse é o intuito de eu preciso me manter saudável. Saúde implica sono de qualidade, implica alimentação de qualidade, implica exercício, e não é exercício assim, eu preciso levantar peso na academia, não. Pode sair, dar uma volta no quarteirão, andar com o cachorro, brincar com a criança, subir a escada do teu trabalho, ou seja, fazer alguma coisa que movimente. Por quê? A ciência cada dia mais comprova a necessidade da produção da endorfina. Então, eu que lido com isso, né, assim, há mais de 30 anos, eu entendo que quem comete o suicídio, ele não via outra saída. Sim. Ele não estava em condições de fazer uma avaliação diferente. Eu tive uma fala de um rapaz de 35 anos que ele estava pronto para cometer um suicídio. A família entrou em desespero, conversou comigo e graças a Deus ele está aí, ele está bem. E ele falou assim, no momento que você está nesse processo de depressão profunda, que você nem compreende que aquilo é uma depressão profunda, que você não vê saída nenhuma para a sua vida, você olha para baixo. E quando você olha para baixo, que é para você mesmo aqui, não para dentro de uma forma saudável, você não consegue ver que tem muita coisa ao seu redor que pode te ajudar, muita gente que pode te ajudar, muitas oportunidades e opções. E aquilo me emocionou, porque realmente ele vem tendo propostas de trabalho, ele conseguiu um tratamento de saúde que ele precisava, ele teve assim apoio familiar que ele não acreditava que poderia ter. Então, é a perspectiva, né? E às vezes muitas pessoas, né, doutora, acho que não demonstram, né? Assim, não falam. Pessoas, essa questão de às vezes ter uma carta e falar, olha, mas não é motivo suficiente. Porque no dia a dia a pessoa conseguia camuflar aquilo que estava sentindo, né? Sim. Tem situações que são muito surpreendentes, né? Ninguém, assim, todo mundo fala, como? Como assim? Então, esse é o papel da psicologia, né? Esse é o trabalho nosso, de conseguir olhar além, conseguir extrair além. O que dói? Onde dói? Porque eu costumo dizer assim, dói a alma. Né? Eu defini que é isso, que dói é a alma, o tamanho da dor, e aí, né, tem isso, mas perdeu o namorado, sim, mas para ele ou para ela, aquele é o tamanho da dor, ele não tem uma outra situação. Eu tive uma colega que ela estava na época com 50 anos, ela nunca tinha perdido por morte ninguém, ela tinha os avós, ela tinha os pais, ela tinha todos os irmãos, e eu falei, você é uma privilegiada. Com certeza. Sem dúvida. Não é? Isso é um privilégio, então isso não é para todo mundo, né? Ao longo da vida a gente vai passando por várias situações, e essas dores, então como que nós vamos lidando com elas? Algumas pessoas vão deprimir, outras vão ter uma ansiedade grave, outras, se tiver já uma predisposição, podem desenvolver uma doença mental grave, né? Outras podem desenvolver doenças físicas, né? Exato. E frente a essa situação que nós vivemos de pandemia, eu fiz até algumas falas, algumas lives sobre isso, da forma como isso afetou, né? A quantidade de pessoas e o fato da gente não poder, muitas vezes, se despedir. Sim. Né? É importante isso também. Então, é um ritual que faz parte, exatamente, a necessidade. Né? Exato. E mesmo assim, o meu pai faleceu durante a pandemia. Não faleceu de Covid, mas faleceu durante. E nós também não tivemos tempo de velar.
né? Foi muito rápido. E esse momento é muito importante. Então, quando eu lido com alguém que ficou, de uma pessoa próxima que tirou a própria vida, ele precisa desse tempo, entende? Até de ficar bravo com a pessoa que está lá e dizer, escuta, como assim? Como é que você me deixou? O que acontece? Né? Como é que vai ser agora? Essa cobrança. Né? Exato. Você não pensou em mim? Exato. E aí tem essa dificuldade que é vamos dizer assim, dos lutos mais complicados de trabalhar. É o luto de quem fica, né, pelo suicídio. E é isso que você aborda nesse livro. Então, Alex, na verdade, um pouco disso. O nome que eu realmente queria era, poderia ter feito mais, mas comercialmente a gente não entende, né? Agora eu já estou entendendo um pouquinho mais. E eles disseram, tá, mas se a pessoa quiser saber de luto ou de perdas, não vai ter isso no nome. Aí eu falei, mas eu poderia ter feito mais, tem que estar aí. Por quê? Exatamente porque essa é a questão que fica, né? O tempo, a nossa sociedade cobra, não é? Sobre isso a gente estava conversando, tudo. Como você é, o que você faz, por que você não faz, filho de quem você é, se é casado, se não é, que opção sexual que tem. Então, assim, diariamente você é cobrado o tempo todo. Quando alguém morre, é natural, é comum, é esperado que alguém daquele contexto vai falar, nossa, acho que eu devia ter passado mais uma vez lá. Eu acho que eu devia ter ligado ontem. Puxa, eu podia ter dito naquele dia que tal coisa poderia ajudar. E essa é a nossa cobrança, né, sobre o que eu poderia ter feito. Então tem um capítulo específico sobre isso que realmente, assim, o que nós precisamos é fazer o máximo que nós podemos. E entender que foi feito o máximo que eu podia. Porque se eu não liguei naquele dia, eu fiz algo. Eu estava resolvendo algo, ou eu até estava descansando, porque eu precisava descansar. Mas eu tenho que ficar em paz com isso. Aprender a lidar com isso. Exatamente. Aprender a lidar. Por quê? É comum a gente ouvir assim, ó. Eu devia ter levado para outro hospital. Eu devia ter feito de outra forma. Eu devia ter ido em outro médico, devia ter tomado remédio. Devia. Não. Por quê? Emocionalmente, psicologicamente, a gente fala assim, gente, isso eu ouvi do meu primeiro professor, que era argentino, né? Emanuel Quiles, nossa, tem uma paixão mesmo por ele. E ele falava assim, que a psicanálise dizia, eu não sou psicanalista, tá? Mas é só uma referência. Você faz o melhor que você pode fazer. Porque se você pudesse fazer melhor, você faria. Então, isso para mim é a máxima nossa. Aquilo que eu fiz é o melhor que eu podia ter feito, né? E eu preciso ficar em paz com isso, principalmente quando alguém morre. Doutora, é um gancho interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Dentro da psicologia, como que se explica a pessoa que não tem sentimentos? Nesse caso, por exemplo, nós estamos falando da perca, da dor, da perca, do luto, que é natural, né, de nós, né? Enquanto filhos, enquanto pais, amigos. E aquelas pessoas que para ela tanto faz como tanto fez. Às vezes estava jogando baralho, tomando cerveja, hoje, amanhã foi embora. Estava jogando junto hoje, praticando esporte, vive junto todo dia, de repente se foi, e aquela pessoa não tem sentimento algum, simplesmente não consegue demonstrar, né? Nós não estamos falando daquele que é da psicopatia, né? Que é a pessoa que realmente ela não tem sentimento algum. Então, se nós estamos falando de pessoas que não têm esse traço... sim. A psicopatia é outra história. É outra história. Mas assim, é difícil você fazer uma análise simplista assim. Porque na mesma família, então vamos pensar assim, olha, somos 3 irmãos, ok? Ok. E morreu o pai. E cada irmão sente de um jeito e reage de um jeito. Sim. Por quê?
a história de cada um com esse pai, porque o comum nosso é dizer assim, mas eu criei todo mundo igual, eles viveram todos na mesma casa, tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, tiveram a mesma condição. Não, porque a forma de se relacionar com aquela pessoa era específica. Portanto, tem gente que vai debruçar no caixão, chorar, gritar, tem gente que não quer ir para o enterro, que não quer participar do velório, que parece que não sente, tem gente que chora, tem gente que não chora. Então, mas por dentro está desmacerado. Exato. Como que nós podemos fazer essa avaliação? Outra, como foi construído o sistema emocional dessa pessoa, de que ele precisou se proteger, provavelmente, tanto... Se blindou. Exato, para conseguir ficar forte e suportar a vida, que ele se blindou. Ele não pode ter contato com a emoção. Percebe? Então, se ele chorar, ele é fraco. Exato. São muitas considerações que a gente precisa fazer. Agora, se você me perguntar assim, mas então, o que poderia ser o mais saudável? Vamos usar essa palavra. Isso que eu ia perguntar, porque a pessoa que se blinda muito, no fundo, ela está sofrendo, ela não está bem. Pode manifestar em algum momento, né, doutora? Isso. E pode se manifestar, isso é estudo, tá? Manifesta normalmente numa doença física, tá? É comum, por exemplo, estudos que a gente tem. Mães perdem os filhos e 1 ano e meio, 2 anos depois tem um câncer grave, tá? Isso, então, o que a gente está falando é assim, gente, isso é luto. Sim. A forma como eu lido com isso me ataca de alguma maneira. Então, isso pode acontecer. Até pessoas que viveram juntos muito tempo, né? Hoje não é mais muito comum, mas casais que tiveram 50, 60 anos juntos, falece um, e até mãe e filho, pai e filho que ficaram juntos. Logo na sequência. Até 1 ano e meio o outro falece, percebe? Sim. Então é o ataque que você faz em relação àquilo que você não consegue expressar. E quando a gente fala de expressar sentimentos, às vezes as pessoas confundem, entendem assim, eu preciso brigar, gritar e ser agressivo. Não. Eu preciso dizer que eu não gosto, eu preciso dizer que eu não quero, eu preciso dizer que eu não sei se agora isso é bom para mim, eu preciso dizer que, olha, eu não sei exatamente como eu estou me sentindo, mas eu não quero falar sobre isso agora, né? Eu quero que você respeite porque eu não quero ir, eu estou com vontade de chorar, eu não quero ver aquela pessoa. Percebe? É ir aprendendo isso ao longo da vida para na hora. E eu vou dizer assim, a morte é a coisa mais democrática que existe. Porque eu e você, em algum momento, vamos morrer. E enquanto nós estivermos vivos, vamos passar pela morte de alguém. Ela nos torna iguais. Melhor, né? Sem dúvida. Entende? Aí não tem diferença. Não tem, porque pode ser rico, pobre, alto, baixo. Não existe. Não existe. É criança, é recém-nascido, é dentro da barriga, é o aborto. Então, assim, isso é democrático nesse sentido que vai acontecer com todo mundo. E é preciso falar sobre isso, né? E nós estávamos até conversando. Eu sinto muito que eu trabalhei, os últimos 18 anos eu trabalhei com médicos, né? Formação de medicina. E estou trabalhando agora, inclusive, com médicos já formados. O curso de medicina ensina o quê? Tá aí a pergunta. Curar as pessoas. Né? É vida. Então é muito difícil para eles aceitarem. Não, e a morte? Percebe? Eu lido com a vida. É um sentimento de impotência, né? Assim, perante a morte, porque... Exato. E aí as pessoas falam assim, mas que tema que você foi abordar? Isso tem uma história, né? Posso comentar? Claro. A primeira perda que eu tive foi assim, que me assustou, foi da minha madrinha, que eu gostava muito. E quando eu falei que eu ia visitá-la, a minha mãe me disse, não dá, ela morreu. Foi assim. Então aquilo me chocou de uma maneira, mas estava ali nos meus 16 anos, 17 anos, falei, não entendi bem o que aconteceu. Ela quis me proteger, obviamente, e aconteceu isso. Depois disso, muitos anos depois, foi a do meu irmão mais velho. E daí, aquela dor, gente, foi tão dilacerante, inexplicável,
que eu falava, eu preciso achar uma maneira de ajudar as pessoas nesta dor, porque era uma dor que eu nunca tinha sentido. E em seguida, no mesmo ano, eu perdi a minha melhor amiga. Nossa. E em seguida eu perdi a minha sogra, que o meu filho chamava ela de mãe. Então isso a gente fala de luto múltiplo, né? É muito luto junto. E aí eu fui estudar. E o que isso trouxe de benefício? Eu vivo realmente cada dia como se fosse o último. Cada dia mais eu tenho mais prazer em cada coisa que eu faço. Na comida que eu faço, nas conversas que eu tenho, nos atendimentos, nessa conversa que nós estamos tendo. Então, assim, eu aprendi, e por isso que eu falo assim, isso é aprendizado. Então, a boa notícia é essa, você pode aprender também. Eu aprendi a dar valor para as coisas pequenas e grandes, não que eu não desse, mas muito mais. Aprendi a saborear cada momento. A senhora sabe que assim, né, como a gente conversou, eu até não tô assim, não tô falando muito porque... Desculpa, eu que tô falando demais. Tudo tá fazendo tanto sentido, todas as falas, todas as situações, e eu sempre tive isso, de sempre falar, pra gente aproveitar todos os dias como se fossem o último. Com o meu marido, eu sempre falei, não vamos dormir brigados, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso mesmo. E na minha vida, e nesses últimos dias, como a gente estava conversando nos bastidores, né, daqui 15 dias mais ou menos, faz um ano de uma situação muito difícil que eu passei, e eu tenho feito algumas publicações sobre, olha, faz um ano, eu sou muito ligada à data, e eu já dizia para as pessoas antes, e hoje eu falo mais ainda. Eu bato muito em cima disso e às vezes até falam que eu sou muito melosa, muito amorosa e eu sempre estou abraçando, eu estou beijando, eu estou reforçando os meus sentimentos. E isso é uma coisa muito forte, é muito forte. Então assim, até um dia, essa situação de falar, né, vamos dormir brigados, quando eu falava com meu marido. Um dia ele achou um vídeo na internet que falava sobre isso, sobre o quanto aquele negativo cresce dentro da gente. Na hora que ele viu, ele me mandou esse início de namoro. Olha, você fala tanto sobre isso. Então, assim, doutora, a gente tem até muito pouco tempo hoje para conversar sobre isso, mas são tantos assuntos que talvez algumas pessoas não passaram por algumas dessas situações que a senhora falou. E, coincidentemente, algumas eu já passei na minha família. Todos nós passamos, né? Mas muitas vezes a gente não percebe. As pessoas não se deram conta, não se dão conta, não tiveram acesso às informações. Não precisaram buscar, não só por elas, porque às vezes a pessoa não teve problema, mas quando é alguém muito próximo, você começa a conversar sobre, a pesquisar. É muito interessante tudo isso, assim, é algo muito forte, né? É um assunto muito complexo, profundo, muito gostoso de discutir, né? Muito importante, né? E realmente aproveitar, né? Assim, até essa questão de se entregar. A gente viu quantas famílias, né, Alex, que faleceu 2, 3 da família. Foi. Bastante, né? Várias. Eu tive N situações, gente, de morrer avó, tia e mãe em prazo de 15 dias, né? De morrer a mãe que deu entrada, deixou os gêmeos recém-nascidos, né? O pai que deixou 3 crianças, 2 gêmeos, né? Também que não tinham um aninho de idade. Então, assim, foi muita dor, muita dor. Estamos ainda, nós não temos a dimensão do que nós ainda vamos colher emocionalmente referente ao que a pandemia causou, em todos os sentidos. Ainda vai ter reflexos. Sim, os reflexos ainda virão, e emocionalmente muitos. Sem dúvida. E até assim, vamos dizer assim, para não falar muito ainda, até uns 5 anos atrás, você falar que você tomava um ansiolítico, nossa, você é louco? É um preconceito, né? Hoje em dia, quem não toma um ansiolítico? Claro, existem as pessoas, mas assim, é um número muito inferior. E não só pela pandemia, lógico, com a pandemia agravou. Acho que assim, os estudos devem mostrar isso, né, melhor do que eu que sou leiga. Mas a gente tem essa noção.
Assim, é algo muito forte. E até assim, pra gente, acho que o nosso tempo às vezes até já tá aí estourando, né, Leandro? Mas pra gente conseguir, assim, concluir um pouquinho ainda mais relacionado ao livro. Até quanto tempo a senhora acha que é normal? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Então a gente diz assim: existem autores que dizem assim, até 2 anos. Mas nós não olhamos com essa condição. Eu preciso conseguir transformar dor em saudade. Eu vou ter gatilhos já faz mais de 20 anos que o meu irmão faleceu. E eu me deparei com uma notícia dele e me emocionei e lembrei daquele dia, como se fosse agora. Então, não tem um prazo específico. Óbvio que se eu recebo uma pessoa que já faz 7 anos que faleceu, então eu tenho esse tempo linear. Mas eu preciso entender assim, qual era a relação que existia. Como essa pessoa conseguiu conviver tanto quando estava viva como ela está convivendo agora. Nós entendemos que o primeiro ano é o mais difícil. Tudo é o primeiro, você estava comentando isso. É o primeiro Natal sem a pessoa, é o primeiro Dia das Mães sem a pessoa, é o primeiro, percebe? Toda a primeira data vai ser muito difícil. Então, ok, a partir daí, a tendência é que eu vá lembrando, trazendo essa pessoa assim, sentindo saudade, conseguindo o que eu preciso, conseguir levar a minha vida de novo. Então, isso é o importante. Por quê? Porque nós vamos ter pessoas enlutadas há 1 mês e que não sai da cama, então ela tá com uma dificuldade muito grande. E nós vamos ter pessoas enlutadas há 2 anos que também estão apresentando problemas, entendeu? Então eu não tenho um tempo exato, eu tenho qual é o sintoma, a intensidade dele e a duração. Aí sim, tá? Então quão intenso quanto tá aquilo difícil dela retomar a rotina. Por isso que a gente fala assim, o luto acaba? Não, eu tive uma experiência recente, mas o que eu consigo eu levo a minha vida e vou ter emoções em vários momentos, quando eu me lembrar de uma situação. Uma saudade, um positivo, né? Sim. Transformar isso num sentimento positivo, né? Trazer, assim, a lembrança da pessoa vai mostrar o quanto você se relacionava com ela. Tirando aquela pessoa que não consegue demonstrar e que vai precisar de ajuda para conseguir demonstrar o sentimento, né? Certo. Mas essa lembrança torna vivo aquilo que existiu. Como você falou, ai, que saudade daquele tempo. Ai, que saudade. Quer dizer, foi bom. E aí, é isso que é o que nos mantém vivos. Quando nós não estivermos mais aqui, as pessoas vão se lembrar da gente, certo? E eu quero que se lembrem de mim com muita coisa boa. Positiva. Um sorriso. Até para que eles não fiquem doentes, né? Exato. Exatamente. Tá, então isso é uma outra coisa que não dá pra gente conversar hoje, mas é assim, que legado você quer deixar? Sim. Mas não vai faltar oportunidade. Vamos num próximo programa, em breve. Agora, a doutora Patrícia vai residir em Piraju, né? Isso. Você vai clinicar aqui? Vai abrir o estabelecimento em Piraju? Pretende? Então, pretendo, né? Neste primeiro momento estou atendendo online, mas acredito que até uns 60 dias vou estar aí, pelo menos um dia da semana, com um local. Tá? Para ser um ponto de referência onde as pessoas possam me encontrar. Que bacana, muito ótimo. E vamos só reforçar, gente, o lançamento do livro aqui em Piraju. Isso. Fechado. Tá com uma data pré-agendada, né? Isso. É para o dia 13 de maio. Mas a gente vai reforçar, doutora. A gente reforça nas nossas redes sociais, então fique atento. Nas nossas redes sociais, as chamadinhas, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Muita informação importante, né, Andressa? Com certeza. A doutora Patrícia, eu conheci ela ano passado nessas lives que a gente estava tendo, né? Tantas lives acontecendo.
eu recebi um convite um dia de assistir uma live da doutora Patrícia. Eu tô nervosa. E no dia já foi muito importante. Esses dias que a gente conversou, falei, nossa, foi providencial realmente. Então, que da mesma forma que foi muito positivo para mim, que possa ser para você que está nos assistindo. Assim que a doutora estiver com a clínica estabelecida, a gente também faz a divulgação, Alex, porque sem com dúvida. certeza a senhora vai, assim, cativar todo mundo aqui da nossa cidade. Então, seja muito bem-vinda de volta a casa. Obrigada, muito obrigada. E com certeza a gente vai ter muito mais que um programa para gravar. São muitos assuntos e é importante a gente olhar para isso, para a gente conseguir, todo mundo, né, se autoconhecer, se autodesenvolver. Isso. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Se tiver alguma consideração final, por favor. Eu que quero agradecer a gentileza de vocês, né, o convite. Estou aqui disponível quando vocês quiserem. E aquilo que você falou é bíblico, tá? A Bíblia diz que não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, é para a gente resolver sim, com o marido, com o filho, com o parceiro, com o amigo, no dia. O sol não deve se pôr para eu resolver no dia seguinte. Por quê? Também, biblicamente, se diz, né? A cada dia basta seu mal. Então, é hoje. Lida que você tem o dia de hoje, você vai ser muito mais feliz. Isso eu garanto. Com certeza. Tá bom? Doutora Patrícia, muito obrigado. Obrigada eu. Foi especial tê-la aqui conosco hoje. Demais. Né? Saber que é irmã do Sargento Napolitano, uma pessoa querida. Meu amor. Que a gente tem um carinho enorme por ele, Obrigada. já de longa data. Agora, tê-la novamente em Piraju, vir aqui prestigiar o nosso programa, o Altos Papos, que é um programa que vai todas as quintas-feiras no ar. Para você que está nos assistindo, curta, compartilha, porque as nossas entrevistas são para falar coisas boas, coisas positivas, né, Andressa? Dar para você que está assistindo, seja no celular, seja no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, ou seja no YouTube, conhecimento, né, caminhos para você adquirir conhecimento, se não para você, para os seus amigos, para os seus familiares, né, doutora? Então, fico imensamente grato pela sua presença nesse nosso programa Altos Papos, que vai ao ar aqui na próxima quinta-feira. E aí fica o convite para você assistir, compartilhar, tá joia? Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Gratidão. Até o próximo programa Altos Papos. Uma boa noite e até a próxima.